Fala galera, Nunes Pinstriping por aqui. E hoje eu vou fazer um vídeo sobre pincéis para pinstripe. É uma dúvida frequente, qual pincel comprar no início, que pincel eu devo ter, qual pincel não devo ter. E esses pincéis muitas vezes são caros, né? São de difícil acesso aqui pra gente no Brasil. Então, como muita gente me pergunta isso, eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer de uma vez por todas, tá? Então, se você quer saber mais, fica por aí e assiste o vídeo até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e ativar as notificações para você receber os outros vídeos que forem sendo postados aí no canal, tá bom? Então vamos ao que interessa. Vou limpar aqui e a gente vai falar de cada um separadamente. Muita gente quer começar no pinstripe e não sabe que pincel comprar. E para início eu indico o MAC modelo Sword, né? Ou tamanho 0 ou tamanho 00. Ele se chama Sword porque ele tem esse modelo, parece uma espadinha, não sei se você consegue ver isso e identificar, né? Isso traz o nome dele, modelo Sword. Esses pincéis eles vêm escrito aqui a numeração. Esses são bem velhinhos, eu uso eles há um tempo, então já apagou. Mas eu tenho dois novos aqui, você pode ver, MAC tamanho 000 e MAC tamanho 0, né? Vamos falar um pouco sobre o tamanho deles. Quanto maior a quantidade de zeros do seu pincel for, isso quer dizer que ele é um pincel de traço de espessura menor. Ele é um traço mais fino e tem menos pelos e também os pelos dele são um pouco menores. Tá? Você vê a diferença desse aqui que é um 000 e esse é um MAC tamanho 0. Já dá pra ver, né, que o pelo do 0 é um pouco maior. Ele tem uma quantidade maior de pelos, tá? Então, quanto maior a numeração for no cabo do seu pincel, o traço é mais largo, um pouco maior é o tamanho dos pelos, o comprimento, e também ele vai ter maior quantidade de pelos, né? Esses pincéis, pelo que eu sei, eu acho que eles vão até o tamanho 4. Então, esse é o 0, depois tem o 1, o 2, o 3 e o 4. E os menores são 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, até 5 zeros aqui eu já vi, tá? Mas para iniciar eu indico ou o 0 ou o 00, tá? Depois a partir disso você vai vendo qual pincel fica mais confortável para você trabalhar. Esse pincel modelo Sword, ele faz o tipo de pinstripe tradicional, né? Que ele é mais formado em linhas, né? Um visual mais agressivo, geralmente mais usado em hot rods, né? Então, se você quer fazer esse tipo de pinstripe, o pincel certo para isso é esse, tá? E existem outros tipos de pincéis, existem outros tipos de pinstripe, e a gente vai falar um pouco sobre esses outros tipos. Um outro tipo de pinstripe muito comum de se ver é o pinstripe em scrolling, né? Ele tem essas linhas mais suaves, né, mais arredondadas e tal. Um visual até um pouco mais orgânico, né? É um pinstripe, tipo de pinstripe bem legal também. Geralmente a galera faz mais em lowriders e tal, mas ele acaba funcionando bem em alguns hot rods também. Eu já vi trabalhos bem legais de scrolling em hot rods, tá? Para esse tipo de pinstripe, você vai usar um pincel próprio para scrolling, né? E o pincel que eu indico para isso, que acho que todo mundo deveria ter no set, é esse pincel Kafka, tamanho número 3, que ele é o mais versátil. Existem o tamanho 1, 0, tamanho 5 e 6 ainda, né, que são os mais comuns. Mas eu tenho todos e eu acabo usando na maioria dos trabalhos o número 3, tá? Eu acho que ele tem a espessura certa e tal, para fazer esse tipo de trabalho. Inclusive, esse painel eu fiz com esse pincel. E daí você vai no YouTube e você vê vídeos do próprio Steve Kafka fazendo pinstripe tradicional com esse pincel, né? E realmente esse pincel ele até faz esse tipo de pinstripe e tal. Mas eu não digo que ele é um pincel certo para fazer esse tipo de trabalho tradicional. Porque como você vê no scrolling, né,
existe muita diferença de pressão, né? Essas partes que são mais grossas você trabalha pressionando mais o pincel e tal. E esse pincel, na verdade, ele foi feito para trabalhar com essas diferenças de pressão. Ele não é um pincel pensado para manter um traço estável como esse aqui, né? O traço estável você mantém com o pincel Sword, ele foi feito para isso, né? Ele foi desenvolvido para que o traço fique o mais estável possível, da mesma espessura do começo até o final. Esse pincel não. Esse pincel foi desenvolvido para trabalhar com diferenças de pressão. Então, se você usa um pincel de scrolling para fazer pinstripe tradicional, eu não digo que é errado, porque não existe uma regra no pinstripe. Mas, cara, comigo você perdeu uns pontinhos. É mais fácil trabalhar com esse pincel? Geralmente é, cara, trabalhar com esse pincel. Porque o pincel Sword você acaba tendo que virar ele nas curvas, é um pouco difícil no começo. Mas depois que você aprende a fazer isso também, cara, você dominou o pincel e você vai fazer trabalhos de qualidade, com os traços sempre na mesma espessura, né? Sem apanhar muito, né? Então, cara, se esforça um pouco no começo, estuda mesmo com o pincel Sword, e você vai acabar tendo um resultado melhor no seu pinstripe tradicional no final. Agora, se você quer só fazer pinstripe scrolling, compra o Kafka número 3 que você vai se dar bem, cara. Tá? Não se acostume a usar um pincel de scrolling para fazer pinstripe tradicional, cara. Que existem situações que você vai precisar saber dominar o Sword, tá bom? Fora o Kafka número 3 para scrolling, também existem outros modelos, vários aliás, mas um que eu gosto de usar é esse Dragonfly. Ele é o tamanho número 3 também, tá? Ele é um pincel para scrolling também, só que você vê que o pelo dele é um pouquinho diferente, né? E isso porque o pelo dele é um pelo sintético, né? Esse Kafka aqui provavelmente é um pelo natural e esse aqui é um pelo sintético. Ele é um pelinho um pouco mais duro do que o Kafka. E eu gosto dele para alguns tipos de trabalho e gosto mais do Kafka para outros tipos de trabalho. Então, se você tem dinheiro aí, quer comprar mais de um pincel para scrolling, compra o Dragonfly número 3. Você não vai se arrepender. Tá. Fora isso, existe uma outra dúvida nesses pincéis Sword, né? Você vê que um aqui tem essa linha que amarra os pelos é azul e esse é verde. Se não me engano, o azul é série 10 e o verde é série 20, ou vice-versa. A diferença, o que você precisa saber sobre isso é o seguinte: o de linha azul, eles são pelos 100% naturais de rabo de esquilo, tá? Então, aqui são pelos 100% naturais. São pelos um pouco mais macios, mais maleáveis. E o de banda verde, ele é de pelos naturais e alguns sintéticos. Pelo misto, né? Isso torna o pincel maleável, mas até certo ponto o pincel volta na posição mais fácil do que o pelo 100% natural. Eu particularmente gosto mais do de banda verde, tá? Mas eu uso também de banda azul, sem problema nenhum. Isso vai do seu gosto, você vai descobrir com o tempo. Só usando mesmo para saber, tá? Fora esses pincéis Sword, ainda existem um Sword que é para linhas longas. Esse pincel é um pincel da Mac One, tá? E ele é só para linhas longas. Aqueles filetes laterais que você vê nos carros aí, geralmente, são feitos com esse pincel, né? A maioria dos pincéis que tem essa banda de metal, eles são para linhas longas. Existem alguns que são para pinstripe tradicional, não generalizo, mas a grande maioria são para linhas longas, tá? É um pincel legal também de você ter no seu set, se você tiver dinheiro para comprar, é claro. Vários pincéis no começo, e você quiser comprar um desse, é um pincel legal. Lembrando que ele é só para linhas longas, então você vai usar pouco.
E ainda muita gente me pergunta, que pincel você usa para fazer sua assinatura, Nunes? E eu recomendo um pincel MAC, modelo Virus, né? Ele é um pincel para detalhes pequenos. E eu uso para fazer a maioria das minhas assinaturas, né? Com ele fica fácil de fazer esse tipo de serviço. Eu vou pôr do lado de um pincel de scrolling aqui, só para você ver a diferença de tamanho das cerdas, né? A espessura é bem menor. Então, é um pincel para assinatura ou pequenos detalhes, tá bom? MAC Virus, eu não lembro o tamanho, porque já está meio apagado aqui de tanto tempo que eu tenho esse pincel. Mas é um pincel muito bom para esse tipo de serviço. Tá? Então, para finalizar, um setzinho que eu recomendo para quem quer iniciar é um MAC modelo Sword, tamanho 0 ou 00, casca número 3, tá? E o MAC Virus. Se você tiver esses 3 pincéis, você já vai conseguir fazer uma infinidade de serviços de pinstripe. Fora que você vai poder aprender com material bom nas mãos, tá? Então tem pouco dinheiro, não quer investir tanta grana em pincel no começo, é algo que você não sabe se você vai continuar a fazer, ou você quer fazer isso por hobby, compre esses 3, cara. Esses 3 você vai conseguir fazer bastante trabalho. A maioria deles, a maioria dos meus trabalhos eu uso esses 3 pincéis, né? Existem outros pincéis, mas eu uso em casos esporádicos. Então é um set enxuto e um set muito usável por você, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aí, o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha esse vídeo e bora lá. Nos vemos.